Bom, então convidar todos para conhecer um pouco dessa exposição sobre a palavra impressa. Olá, sou Paulo Costa, curador aqui da Casa Museu Hemaclabim. A ideia da exposição foi apresentar os 2 primeiros séculos do livro impresso a partir da biblioteca de Hemaclabim e contar um pouco dessa história, de como surgiu esse primeiro meio de comunicação de massa e o impacto que isso teve na história, na própria criação de uma identidade europeia e num aceleramento da difusão de conhecimento. A exposição apresenta, acho que, 2 facetas. Uma é de realmente ser apresentado para esse começo do livro impresso, o surgimento da imprensa, os novos formatos de livros, enfim. Por outro lado, é também uma oportunidade de reflexão. Quer dizer, hoje em dia a gente fala muito num pensamento pós-colonial ou decolonial, e também já se anuncia um mundo que será provavelmente pós-ocidental. Então, a gente trazer esses livros lá do começo da Era Moderna é uma forma da gente conhecer como se formou esse pensamento ocidental, europeu, eurocêntrico, enfim, como que a Europa também acabou se definindo por oposição ao resto do mundo, enfim. Isso tem um lastro que começa nesse período e que vem até os dias de hoje. Se a gente quer desconstruir isso, é importante conhecer. A gente começa com livros de horas que vão mostrando a transição do livro manuscrito para o livro impresso, depois as edições aldinas, que foram o Aldo Manúcio foi um editor veneziano que inovou muito na tipografia e nos formatos de livros, o surgimento dos livros nas línguas nacionais, nas línguas vernáculas, surgimento das literaturas de cada um dos países e abordando outros temas, até chegar também na questão das navegações, dos relatos de viajantes e dos primeiros atlas com mapas do mundo inteiro. A gente se preocupa muito aqui na Casa Museu com a questão da narrativa que a gente apresenta para o público e também em provocar uma certa reflexão pelo público para construir novos significados. Essa ideia do dito e não dito é assim, o que está explícito naquela obra e o que não está tão claro. Citando um exemplo que até a gente incluiu na exposição, porque é relacionado, a gente tem a tela do Franz Post, a vista de Olinda, e que mostra aquela paisagem de Olinda, com a população de escravizados meio que dançando, a natureza exuberante. Então aquela obra passa uma ideia de um paraíso, de um lugar agradável no Nordeste brasileiro, mas ela era, na verdade, uma peça de propaganda. Foi uma encomenda do Maurício de Nassau, depois ele até presenteou esse quadro para o rei da França, e ele estava querendo mostrar que, sob o domínio dele, essa ocupação do Nordeste brasileiro seria uma maravilha, quando isso, na verdade, não corresponde aos fatos. A ocupação holandesa foi, em grande parte, fracassada, a produção de açúcar diminuiu muito durante a ocupação deles, e eles acabaram fazendo um acordo com os portugueses e saindo do Brasil. Mas isso não está explícito naquela obra, quer dizer, é necessário a gente trazer essas informações para o público, assim como também a gente está trazendo sobre esses livros, para que fique mais claro o que está dito e o que não está dito. A exposição A Palavra Impressa possibilitou a ação educativa explorar uma série de temas e aspectos acerca dos livros, Dentro desse recorte curatorial que pega 20 livros raros da coleção Hemaclabim,
num arco temporal de mais ou menos 200 anos, né, os primeiros 200 anos de invenção da prensa, a gente descobriu uma riqueza de aspectos temáticos que puderam ser explorados tanto na programação para o público espontâneo aos finais de semana, como também para o público durante a semana, o público agendado, o público que vem no museu e que, como nós, pôde descobrir curiosidades e aspectos acerca dessa coleção que dizem respeito até hoje. Então, quando a gente explora esses vários aspectos e essas várias temáticas, a gente percebe o quanto que a invenção da prensa, a produção e a circulação dos livros resultou na forma como a gente lida com a comunicação hoje. Construir essa programação em torno dessa exposição foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso porque em torno do livro, em torno de livro raro, em torno de manuscritos e também e a abordagem que essa exposição fez, que foi de um determinado período da história da humanidade, que é o início a transição, né, entre o manuscrito e a palavra impressa. Então, transmitir essa ideia do que foi o conhecimento, né, a circulação do conhecimento e a circulação de ideias naquele momento para o público foi muito importante e prazeroso para mim construir a programação. Especial também porque nós vamos trazer à luz a importância de instituições, de arquivos, de bibliotecas que guardam, salvaguardam, né, esses registros da história da humanidade, né? Trouxemos pesquisadores, artistas, poetas, tipógrafos, designers, todos para falar em torno do livro, né? Tudo sobre o livro, sobre o projeto do livro, sobre o livro-objeto. Fizemos parcerias com outras instituições, fizemos parceria com a Biblioteca Mário de Andrade, com a Oficina Tipográfica São Paulo. Estão separados aqui em módulos de uma certa maneira uma ordem cronológica, né? Aqui a gente começa com os livros de horas, que eram livros de orações muito comuns nessa virada no final da Idade Média e no início da Era Moderna, e a gente tem aqui dois exemplares, um ainda manuscrito, né, iluminado, enfim, e o outro já um dos primeiros livros de horas impresso. Um feito na Holanda e outro feito em Paris. Que no caso dessas duas dimensões, né? E a diferença em como esses livros, né, o começo do livro impresso, eles ainda tentavam imitar na tipografia e nas próprias ilustrações o livro manuscrito, e depois vai se criando uma linguagem própria do livro impresso, uma nova tipografia, que é o que a gente pode ver aqui, por exemplo, nas edições Aldinas, né, que eram livros publicados em Veneza pelo Aldo Manúcio, e que aqui também ele resgata, né, quer dizer, começou esse importante processo do período de resgatar toda a produção do período clássico, né, de Grécia e de Roma, e trazer esses livros no original, não mais em traduções.
Então aqui a gente tem duas primeiras edições do Tucídides e do Platão em grego, que tiveram até que criar uma tipografia em grego para produzir esses livros. Foram buscar os manuscritos mais antigos para publicar isso no original. E depois continua também aqui com o que a gente chama de incunábulos, que são exatamente esses livros produzidos até o ano de 1500 e que ainda trazem um pouco desse resquício do livro manuscrito, no estilo das letras, no estilo na própria diagramação do livro. Aqui a gente tem um sobre a história da cidade de Florença e outro sobre também teatro do Terêncio, ainda um autor romano, e que também teve, com essa publicação, essas peças voltaram a ser encenadas e tiveram uma influência muito grande em autores do período. Depois aqui a gente traz um pouco do início das literaturas nacionais, dos livros escritos nas línguas nacionais. Um dos pioneiros nisso foi o Dante Alighieri. Ele escreveu até um manifesto sobre a necessidade de se escrever nas línguas que as pessoas falavam. Então a gente trouxe aqui esse livro, que também tem uma importante característica, que é o formato do livro. Também é nesse período que surge esse livro de pequeno formato, que as pessoas podiam carregar consigo, carregar no bolso, enfim, um padrão que permanece até hoje. Depois a gente tem o Romance da Rosa, que é um poema medieval francês e que foi só publicado pela primeira vez em livro impresso nesse período, e daí dois autores que ajudaram a estabelecer a língua portuguesa, o Camões, com os Lusíadas, e também o Antônio Ferreira, que também são do Antônio Ferreira, minha primeira edição, e do Camões é uma das primeiras edições consolidadas dos Lusíadas. Daí a gente segue aqui com assuntos diversos, mas que tiveram muita importância na época. Aqui é um primeiro livro sobre geografia ainda do tempo dos romanos, que tem toda uma descrição do mundo, como ele era conhecido pelos primeiros geógrafos romanos. E daí é curioso, porque tem esse mapa. O mapa não é da época que o livro foi escrito, ele é da época que o livro foi publicado, mas é um primeiro mapa conhecido que mostra já a América ainda como terra incógnita. Depois a gente tem um outro fato histórico muito importante do período, que foi a Reforma Protestante, e que a gente traz aqui um registro das cartas do Felipe Melanchthon para o Martinho Lutero, e que mostram exatamente essa evolução. Quer dizer, a Reforma Protestante ela só pôde existir, na verdade, por causa do livro impresso. Quer dizer, quando o Martinho Lutero escreveu as teses dele, ele mandou para a igreja como uma carta, como uma correspondência, e que não ele diretamente, mas alguém pegou, publicou, e esse pensamento dele se difundiu por toda a Europa muito rapidamente. E foi isso que permitiu, então, que acabasse acontecendo toda a reforma. E, finalmente, aqui a gente traz uma curiosidade, que é o Marcial, que é um poeta romano, e que ele escrevia esses epigramas, que eram poemas curtinhos, com muita crítica social, uma coisa muito engraçada, e que hoje em dia muita gente compara às redes sociais, ao Twitter, ou, enfim, essas frasezinhas curtas, esses textos curtos de crítica, de ironia, de brincadeira. A exposição continua aqui na sala de jantar da casa, onde a gente traz a parte dos primeiros atlas e dos relatos de navegadores e viajantes. Esse atlas que a Dona Emma comprou é um dos primeiros atlas completos do mundo, o Atlas do Bleu, que era um editor holandês, e a gente põe aqui justamente um contraste. O atlas foi feito em vários volumes, e a gente tem, de um lado, um mapa que registra o rio Danúbio, na Europa, e do outro lado aqui tem o continente africano. E até trazendo aquela questão de questões contemporâneas, eu acho sempre interessante as ilustrações que estão junto com os mapas, que, por exemplo, aqui, que é um conflito que é muito atual, aqui no registro do rio Danúbio, a gente tem de um lado
o imperador do Sacro Império Romano, e do outro lado o do Império Otomano. Quer dizer, essa disputa entre o Islã e a Europa cristã já existia, sempre existiu desde essa época, e isso está registrado no próprio título do mapa. Né? E do outro lado, o que é interessante também do Atlas do Bleu é que ele não só tinha o mapa em si, mas ele registrava também as populações dos locais, com as suas vestimentas, enfim, e as principais cidades. Então tem um dos primeiros registros também de moda, de vestimenta, que a gente tem conhecimento. E daí a gente passa aqui para os relatos de viajantes, não só das Américas, mas também do Sudeste Asiático. Então tem aqui a descrição do Pierre Moreau da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, do Recife, e ele é um autor que depois ficou muito importante, que ele foi um dos primeiros a se manifestar contra a escravidão, para falar dos abusos que eram cometidos com os escravizados. Né? Mas, por outro lado, você vê aqui também, voltando, né, naquelas ilustrações dos mapas, né, o Montanos, que, enfim, fez uma grande descrição de todo o continente americano, aqui nesse mapa do Brasil, que está deitado, né, mas a gente vê aqui os europeus em cima do título, né, do mapa, com o símbolo do comércio, e aos pés deles estão os povos originários e os escravizados. Quer dizer, já tem todo um discurso que está pronto no próprio mapa. Né? Daí continua aqui com esse registro, né, que é um dos mais antigos aqui dos viajantes, que é do Schmidl, que é sobre a ocupação do Rio da Prata e a fundação da cidade de Buenos Aires, e também uma descrição do TV da França Antártica, né, da tentativa dos franceses de ocuparem a Baía da Guanabara. E aqui finalmente tem o Linschoten, que é um dos livros mais interessantes pela riqueza das ilustrações, porque ele se infiltrou nas rotas dos portugueses e foi fazendo um registro de toda a África, de toda a Ásia e depois um pouco da América, das populações locais e das rotas de navegação. Ele atuou meio que como um espião e ajudou a difundir esse conhecimento de navegação e das populações para o mundo inteiro. E é curioso também ver nas ilustrações como eles registravam. Aqui, por exemplo, são populações da África, mas os corpos, né, e a forma de registrar é uma forma totalmente clássica, europeia, e que não corresponde exatamente, né, ao tipo físico das populações da região. Mas enfim, e aqui a gente vê também, tem outras ilustrações desses livros, e que mostram daí toda a fantasia também que tinha, porque para os editores esses livros faziam muito sucesso na época, e para os editores eles também tinham um interesse grande em vender, é claro, então precisava ter um pouco esse elemento fantástico, né? Então, por exemplo, aqui tem um unicórnio, né, na América, enfim, eles descrevem, né, as cerimônias de antropofagia como se fosse um churrasco europeu, enfim, e tem todos esses preconceitos e esse imaginário vai sendo criado, e de certa forma, para muita coisa, a gente ainda carrega, né, esse preconceito até hoje. Né, uma coisa que a gente precisa estar todo o tempo revisando e repensando, né, o que a gente imagina da gente mesmo. E a gente aproveitou também para destacar da coleção da Emma Klabin algumas obras que se relacionam com a exposição. Né? Em primeiro lugar, as pinturas do Franz Post, que foi trazido pelo Maurício de Nassau para registrar a ocupação holandesa no Nordeste. Então aqui tem essa vista de Olinda, depois do outro lado tem a igreja de São Cosme e Damião, em Igaraçu. E a gente ainda traz uma página, uma ilustração do livro do Bartels, que também fez um registro importante, né, da ocupação holandesa. A dona Emma chegou a ter esse livro, mas ele acabou não ficando para Casa Museu. Mas a gente traz aqui uma das ilustrações do livro para mostrar justamente esse registro da ocupação. E a gente ainda tem no quarto essas duas ilustrações aqui que registram a entrada da Rainha Claude na França após a sua coroação.
E isso são páginas avulsas que a Dorema comprou, mas que também, enfim, mostram bem como eram as ilustrações desses livros manuscritos. Porque durante algum tempo, durante um bom período, ainda conviveram, né, os livros manuscritos com os livros impressos, até que foram totalmente substituídos.